Então, aqui na minha área de trabalho, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser trazer uma imagem com a minha logomarca. Então, aqui no menu superior, inserir, vou clicar em imagens. E ele vai abrir uma pasta para você procurar, é essa foto que eu quero. Vou selecionar e clicar em abrir. Então, ele já trouxe aqui a imagem que eu quero. Eu posso clicar aqui no canto inferior e dimensionar do tamanho da minha preferência. Eu vou deixar aqui desse tamanho. E vamos começar a fazer o filtro. Observe aqui à esquerda que já aparece para mim a tabela calendário, já aparece a tabela despesas e receitas. O primeiro filtro que eu vou fazer vai ser com meses. Olha, aqui na parte de visualizações tem uma opção chamada segmentação de dados. E é essa que eu vou utilizar para fazer filtros. E eu vou pedir o filtro de ano da minha tabela calendário. Quando eu cliquei aqui em ano, só de clicar aqui, ele marcou de amarelo. E esse campo já veio para essa parte do meio, chamado de campos, bem abaixo de visualizações de dados. E ano está aqui, ó. Se eu tirar, já sumiu ali da visualização. Então, eu vou marcar, ele aparece aqui na parte de campos e aparece aqui. Observe que ele colocou o ano bem maior do que o esperado, né? O que eu vou fazer? Observe aqui na parte de filtros, ano, eu vou clicar nessa setinha e vou pedir uma filtragem básica e vou dizer que eu quero o ano de 2019 e 2020. Vou fechar e automaticamente ele filtrou para mim, agora só tenho 2 anos. O que eu vou fazer? Eu cliquei aqui nessa setinha no canto superior, à direita, e vou pedir para transformar em uma lista suspensa. Observe que ficou aqui, ó, essa setinha, ó, quando eu clico, eu posso selecionar um ano de 2019 ou 2020. E vou posicionar aqui no canto superior, ao lado da marca. Agora eu vou fazer um outro filtro de mês. Então, vou vir aqui na parte de visualizações, selecionar em segmentação de dados e vou colocar aqui nome do mês. Observe que ele trouxe para mim aqui os meses. Só que eu quero que apresente como botões. Então, bem aqui na parte de formato, mais conhecido como rolo de tintas, eu vou clicar e na aba geral, eu vou pedir uma orientação horizontal. E aí ele traz esses quadradinhos para mim. E eu vou redimensionar, deixar todos em uma linha só. E vou colocar aqui no meu canto superior à direita. Observe que ele trouxe em ordem alfabética, tá vendo? Ó, abril, agosto, dezembro, e não é assim que eu quero. O que eu vou fazer? Aqui na parte da tabela, eu vou clicar no nome do mês, que é essa coluna, e vou pedir para classificar, tá vendo? Ó, no menu superior aqui em cima, classificar coluna por. E eu vou pedir para classificar por mês. Observe que automaticamente ele já mudou a ordem dos meses e agora está da forma correta, janeiro, fevereiro, março até dezembro. Observe que aqui em cima está aparecendo nome do mês. Eu quero tirar esse título. Como que eu faço? Eu seleciono essa visualização, clico em rolo de tintas e tiro o cabeçalho. Bem fácil, né? Eu vou mudar aqui o tamanho mais um pouquinho. Vou deixar desse tamanho. Agora eu vou criar um outro filtro, que é o filtro de categorias das minhas despesas, porque eu tenho uma tabela chamada despesas que tem as categorias e eu quero fazer o filtro por categoria. Eu quero saber aonde que eu estou gastando mais, né? Então, vou fazer aqui
uma segmentação de dados e vou clicar em categoria. É bem simples, né? E aqui em categoria, ele já apareceu com as informações aqui à esquerda. E eu vou transformar em botões. Então, eu clico em rolo de tintas, geral, e na parte de orientação, eu vou colocar horizontal. E vou redimensionar aqui no tamanho da minha preferência. Agora, eu vou tirar esse nome categoria, vou tirar esse cabeçalho. Então, eu seleciono os filtros de categoria, venho aqui no rolo de tintas e tiro o cabeçalho. Só que eu quero acrescentar um botão que é selecionar tudo. Então, aqui em controles de seleção, tem uma opção chamada selecionar tudo. Ela está desativada e eu vou ativar. E apareceu aqui a primeira opção do meu filtro, selecionar tudo. Então, agora sim, eu tenho essa opção de selecionar todas as categorias. Lembrando que quando eu for selecionar uma e outra, vai ficando nessa cor escura. E se eu quiser selecionar mais de uma, é só segurar o Ctrl e ir marcando. Agora eu vou criar minha primeira visualização, que é de despesas. Eu vou criar uma tabela. Então, aqui na parte de visualizações, eu vou clicar em tabela. E o que eu vou mostrar na minha tabela? Eu vou mostrar as minhas despesas. Na minha tabela de despesas, eu vou mostrar despesas e valor. E aqui eu vou tirar esse filtro para mostrar tudo. Então, automaticamente ele mostrou para mim aqui as despesas e valores. Se eu ir filtrando aqui, ó, de acordo com o mês e o ano, ele já vai mostrar para mim. Ele já vai filtrando conforme a minha seleção. Estou mudando os meses e observe que os valores já estão filtrando, funcionando como eu gostaria. Uma coisa que eu vou fazer vai ser mudar o formato desse valor. Observe que 1.200, né, não tem a pontuação, não tem um R cifrão na frente. Então, como que eu coloco? Eu vou vir aqui, clicar aqui na minha coluna valor da minha tabela. E aqui em cima vai aparecer as opções. Eu vou clicar aqui nessa vírgula, que aí ele vai colocar o ponto. E para eu colocar o R cifrão, eu vou clicar aqui, ó, nessa opção que se chama símbolos de moedas. E vou procurar o real, que é o R, e o cifrão. Eu já sei que fica bem aqui embaixo. Então, é só vir procurando com calma aqui. E a gente vai encontrar aqui. R cifrão Português Brasil. Eu selecionei e automaticamente meus valores agora aparecem com R cifrão na frente. Quero mudar o formato dessa tabela. Então, com a minha tabela selecionada, eu vou vir aqui em rolo de tintas, estilo. E ele está no estilo padrão. Olha, o Power BI me traz todas essas opções. E à medida que eu for clicando, vai mudando o estilo da minha tabela. Cabeçalho em negrito, alternando linhas, contraste. Também o Power BI te deixa mudar essas cores, né? Então, eu estou clicando aqui nas opções para vocês conhecerem. E eu vou deixar nessa daqui, linhas alternadas. Então, já está pronta aqui a minha tabela. Agora eu vou montar 3 visualizações que vai me mostrar valores das minhas rendas, né? E eu quero um gráfico de pizza. Então, aqui na parte de visualizações, vou clicar em gráfico de pizza. Só posicionar o mouse aqui e ele aparece gráfico de pizza. E aqui eu vou colocar na minha categoria, a categoria das receitas,
eu vou clicar e arrastar e trazer para minha legenda. Na minha parte de detalhes, eu vou deixar em branco. Em valores, eu vou clicar e arrastar e colocar aqui a minha coluna valor. E automaticamente ele criou para mim esse gráfico. Então, criei aqui o gráfico de pizza. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o título e vou colocar a legenda no canto superior. Vou colocar aqui a legenda no centro superior e vou deixar sem o título. Aí ficou em azul escuro o salário fixo, em azul claro a renda extra. E observe que quando eu posiciono o mouse aparece, né, a categoria que é salário fixo e o valor e o percentual que equivale e o valor da renda fixa também em azul claro e o percentual. À medida que eu vou mudando os filtros aqui em cima, ele vai mudando aqui no meu gráfico de pizza também. Essa é a intenção. Uma coisa que eu vou fazer nesse gráfico também é colocar o ponto e o R cifrão. Observe que quando eu selecionar aqui, automaticamente ele já vai trazer o português na primeira posição, porque foi o último que eu usei, né? E aqui eu vou clicar em R cifrão e eu vou mudar aqui em rótulo de dados a minha unidade para nenhum. O que eu fiz? Na minha unidade de valor, eu marquei nenhum. Agora ele mostra o valor por extenso, ó, 5.000. Antes estava marcado aqui milhares. Aí ele mostrava o 5 e o MIL, que quer dizer 1.000. Então eu marquei nenhum e agora ele mostra o valor bem completo. Agora eu vou criar uma outra visualização, que é o nosso indicador. Eu vou selecionar aqui em visualizações, indicador. Para eu usar um indicador, eu vou precisar criar uma medida. Mas o que é medida, Camila? Medida nada mais é do que um simples cálculo. Eu vou fazer um cálculo para me trazer o total de receitas e total de despesas. Então, bem aqui na minha tabela de receitas, eu vou clicar com o botão direito e clicar em nova medida. Essa opção também tem aqui no menu superior, né? Nova medida. Automaticamente ele vai abrir para mim essa faixa para eu digitar o nome da medida, que vai ser total de receitas é igual. E eu vou fazer uma soma. Lembrando que os termos são em inglês, então já trouxe aqui sum. E ele me pergunta o que eu quero somar. Então, é na minha tabela de receitas. Só de eu digitar o R e o E, ele já trouxe tudo que começa com R e E. Então, é exatamente aqui que eu quero. Com a setinha, eu vou descendo e vou clicar aqui em valor. Fechei, parênteses, cliquei em Enter. Então, ele criou aqui. Observe na minha lateral à direita, toda medida aparece com essa calculadora na frente. Agora aqui na minha tabela de despesas, eu vou clicar com o botão direito e vou criar uma outra medida que vai se chamar total de despesas. Despesas, total de despesas. E é uma soma. Eu vou digitar aqui valor, ó. Aí ele me traz tudo que tem valor. E tem o valor de despesas e receitas. E o que eu quero aqui é o valor de despesas. Vou clicar em Enter, fechar o parênteses e clicar em Enter. E automaticamente aqui ele já trouxe a minha medida.
Então, já para adiantar, eu vou criar uma outra medida chamada saldo, que nada mais é o valor das minhas receitas menos as minhas despesas. Então, vou criar aqui dentro da minha tabela de receitas mesmo. Vou clicar aqui com o botão direito, nova medida, e vou chamar essa minha nova medida de saldo. Saldo é igual a... Então, como eu já criei uma medida chamada total de receitas, para eu chamar essa medida, eu vou abrir uma chave e vou selecionar o que eu quero é total de receitas. Enter. Espaço, menos, abrir outra chave e colocar aqui o total de despesas. Só isso. Clicar em Enter e já está aqui a minha medida criada. Se tivesse qualquer problema nessa medida, o Power BI não ia criar, ia dar um erro bem aqui embaixo. Eu vou fazer uma coisa aqui diferente para ver se ele dá uma mensagem de erro. Olha, quando você faz qualquer cálculo errado, já aparece essa barra amarela e fala que alguma coisa está errada. Ó, está errado a sintaxe. Então, eu fiz isso daqui propositalmente para você ver que o Power BI, ele também te auxilia, né? Falando, ó, ainda colocou entre parênteses aqui, ó, dizendo que é esse igual que está atrapalhando. Então, eu tirei, cliquei em Enter e agora está funcionando. Então, voltando aqui para o meu indicador, o que eu vou colocar nele, nesses campos que aparecem aqui? Valor, valor mínimo, valor máximo, valor de destino. Então, eu vou pegar o total de receitas e vou colocar aqui em valor. Vou pegar o total de receitas também e vou colocar no valor máximo. Vou pegar o total de despesas e colocar em destino. Observe o que ele fez. Bem, o que eu tenho nesse mês, né, de receitas é 15 mil. E o que eu gastei é 8.056. É isso que esse gráfico está me mostrando. Eu vou clicar aqui no rolo de tintas e vou renomear esse título. Vou falar que é o valor das despesas no total de receitas. Valor das despesas no total de receitas. E clicar em Enter. Automaticamente ele já mostrou ali para mim. Vou centralizar esse título e vou mudar. Aqui tem todas as opções de fonte, né? Vou colocar aqui uma fonte bem legal, eu vou deixar assim. Então ele já está mostrando para mim. Esse total de receitas eu também vou pôr o ponto e vou colocar o R cifrão na frente. Em total de receitas e em total de despesas também. Então, rapidamente eu cliquei aqui no botão superior, né? O que eu fiz? Selecionei a medida e mudei aqui em cima colocando o ponto e o R cifrão. Então, eu já tenho aqui os valores que eu gostaria de mostrar. Vou deixar assim. Eu posso mudar as cores? Posso. Só selecionar aqui a parte de cores dos dados. Eu vou deixar o meu destino de vermelho. Vou deixar o meu destino de azul mesmo. Vou deixar o preenchimento de vermelho. Assim fica mais claro para a gente identificar uma cor da outra, né? Total de receita, total de despesa. Observe que quando eu passo o mouse, ele traz exatamente o nome da medida que eu criei. E se eu quiser renomear, como eu faço? Venho aqui, ó, nesse campo, onde está escrito valor, onde eu coloquei a minha coluna, né, a minha medida, e vou renomear. Eu só cliquei aqui 2 vezes e vou renomear da forma da minha preferência. E automaticamente, quando eu passar o mouse aqui, ele já traz o nome que eu renomeei ali, total de receitas e total de despesas. Eu vou
criar um outro gráfico que vai me trazer o total de receitas pelo total de despesas. Então, eu vou criar aqui um gráfico de pizza e vou clicar em, pode ser aqui, total de despesas e total de receitas. Deixa eu ver aqui nas perguntas. Em que campos colocamos valor mínimo e destino? Ah, tá. Vou voltar aqui pro... Alguém está perguntando aqui, é possível inserir vídeos? Olha, até onde eu sei, não é possível inserir vídeos. Aqui tem a opção de inserir imagens, tá vendo? Aí, imagens é possível colocar, né? Vídeos ainda não tem essa opção no Power BI. Pode ser que mude. Power BI é uma ferramenta viva, né? Todo mês tem uma atualização nova, todo mês tem uma funcionalidade nova. E tem uma aluna aqui pedindo, a Valéria, para falar em qual campo que eu coloquei aqui o mínimo e o destino. Então, eu vou clicar aqui na minha visualização chamada indicador. E aqui, no valor, eu coloquei o total de receitas. No valor máximo, eu coloquei total de receitas. E no valor destino, eu coloquei total de despesas. Foi isso que eu fiz. E aí, ele desenhou para mim esse indicador que me mostra o valor da minha despesa nesse mês e o quanto que eu gastei. À medida que eu vou mudando o filtro dos meses, também vai mudando ali o total de receitas e o total de despesa no meu indicador. Ok, então vamos continuar aqui, ó, no nosso gráfico de pizza, que mostra o total de receitas e despesas. Eu vou, primeiramente eu vou renomear essa coluna. Eu vou deixar somente despesas. É só clicar 2 vezes, ó, e deletar. Somente receitas. Opa, se eu voltar aqui, e vou deixar só despesas e clicar em Enter. E eu vou mudar esse título. Vou clicar em rolo de tintas, isso com o gráfico selecionado, tá bom? E na parte de títulos, eu vou colocar para esse título total de despesas versus total de receitas. E automaticamente apareceu aqui para mim. Como padrão, eu vou aqui em título e mudar essa fonte também para ficar a mesma fonte que eu criei ali em cima. E vou pedir para centralizar. Então, já apareceu aqui para mim. Vou criar também um gráfico de barras. Vou clicar aqui em gráfico de barras, nessa terceira opção, nessa quarta opção aqui. E vou colocar o que nesse gráfico de barras? O total de receitas e o total de despesas por mês. Então, eu vou usar a minha tabela calendário, vou pegar aqui o mês e vou colocar no eixo. Então, eu vou clicar, segurar e arrastar e trazer aqui para o eixo. Também posso, ó, só marcar o quadradinho aqui na frente, só que ele trouxe aqui para a parte de valores. Eu clico e arrasto para o eixo, porque eu quero o mês mostrando no eixo. E no campo valores, que eu vou colocar o total de despesas, só clicar e arrastar, e total de receitas, só clicar e arrastar. Como eu estou marcando aqui no filtro os meses, por isso que ele mostra só o que eu estou marcando. Se eu desmarcar, ele mostra tudo. Observe que está mostrando os números, né? Na verdade, eu não quero os números, eu quero o nome do mês. Então, eu vou trazer o campo nome do mês para o eixo.
E agora ele está mostrando aqui de janeiro a dezembro, no ano de 2019, né, todos os meses, receitas e despesas. Quando eu posiciono o mouse em cima, ele me mostra o nome do mês e o total de despesas, que eu também vou renomear, deixar aqui só despesas. E nessa outra opção também deixar aqui só receitas. Então, observe aqui na minha legenda, azul claro, despesas, azul escuro, receitas. Vamos mudar essa cor? Então, com o meu gráfico selecionado, eu vou vir aqui em rolo de tintas, cores dos dados. Aí ele me mostra, ó, despesas está em azul claro. Vamos deixar despesas com essa cor. E receitas está aqui na cor azul escuro. Vamos mudar aqui, vamos colocar um roxo. Um roxo aqui para diferenciar um pouco. Na verdade, eu vou deixar desse tamanho mesmo. Vou mudar o título. Então, com o meu gráfico selecionado, observe que aqui em rolo de tintas, a gente tem várias opções. E o título está logo aqui. É só eu clicar e nessa caixa de títulos, apagar o título que está ali e escrever o título da minha preferência. Total de receitas e total de despesas por mês. É isso que eu quero. Eu vou centralizar, eu posso mudar a cor, eu posso mudar a fonte, eu tenho todas essas opções aqui. Vou deixar dessa forma. Agora eu quero criar um cartão que me mostre exatamente o total de receitas, despesa e o saldo de acordo com o mês selecionado. Então, aqui o Power BI tem uma opção de cartão. Cliquei em cartão, automaticamente ele abre essa janela. E eu vou selecionar no primeiro cartão aqui o total de receitas. Eu vou fazer um filtro aqui para vocês não acharem que é isso tudo. Então, no mês de janeiro, 13 mil. E total de receitas, eu vou mudar esse valor. Então, eu vou vir aqui em rótulos de dados, em unidade, eu vou colocar nenhum, para aparecer o nome por extenso. E quando eu desmarcar essa opção aqui, ó, de rótulo de dados, automaticamente ele tirou aquele texto que estava abaixo do número. Então, aqui eu vou desmarcar o rótulo de dados. E vou colocar um título que está desativado. Eu vou ativar, abrir a caixinha e digitar o título que eu quero. Aqui é o total de receitas. Vou centralizar o título, vou mudar a fonte e vou diminuir esse cartão. Vou deixar esse cartão bem aqui. Vou diminuir essa fonte que está muito grande. Essa é a fonte do título. A fonte dos dados é em rótulo de dados. Está no tamanho 45, né? Está bem grande. A gente pode vir aqui na setinha e ir observando até o tamanho da sua preferência. Então, vou deixar ali no tamanho 30. E vou fechar. Como a minha receita, e eu sempre quero a minha receita positiva, eu vou mudar a cor desse cartão. Como que eu faço? Bem aqui em tela de fundo, cor. E eu vou pedir uma cor. Vou colocar aqui uma cor amarela. Vou colocar um amarelo mais forte. Aqui também tem outras cores que eu posso clicar aqui, ó, personalizar a cor. E eu posso escolher uma outra cor, posso deixar aqui um verde. Deixar minha receita de verde. Eu vou criar um outro cartão para colocar o total de despesas e um outro cartão para colocar o saldo. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse daqui. Então, é só selecionar, Ctrl C e Ctrl V. Gente, todo mundo conhece Ctrl C e Ctrl V. Se você não quiser fazer isso, você deixa marcada essa caixinha. Bem aqui em cima, no menu, tem copiar.
cliquei em copiar e depois eu clico em colar. Cliquei em colar, apareceu outra caixinha, eu vou arrastar para cá. Aqui eu tenho receita, aqui eu tenho despesas. Como que eu faço para alterar o valor que está me apresentando? Observe aqui na parte de campos, né? Que está mostrando o total de receitas. Eu vou clicar no X e vou clicar em total de despesas. Eu vou vir aqui no rolo de tintas, eu vou mudar o título para despesas. Vou mudar a cor. A cor é na parte de tela de fundo. Eu vou colocar essa cor aqui. Só que eu quero um pouco de transparência. Olha, eu posso ir marcando aqui, ó. E ele vai mudando um pouco a transparência da cor selecionada. Então, total de despesas, eu digitei errado despesas, né? Deixa eu ver. Aqui no título eu digitei um pouquinho errado. Então, vou corrigir aqui. Despesas. E vou mudar esse terceiro cartão para saldo. Saldo do período. Então, eu já tenho aqui a medida que eu criei. Vou selecionar em saldo. Vou clicar aqui na parte de campos, que é a primeira opção. Vou tirar o saldo, né? O campo que estava aqui. E vou clicar em saldo. Automaticamente ele já mostrou ali. Saldo é um campo que não tem formato. Então, vou selecionar saldo. Vou pedir para colocar o ponto e vou colocar o R cifrão na frente. Isso tudo eu fiz aqui no menu superior à esquerda e vou mudar o título. Aqui em título, no rolo de tintas, eu vou colocar saldo do período. Vou clicar em Enter. Observe que eu já tenho aqui, vou mudar a cor do saldo, né? Bem aqui em tela de fundo, aqui está selecionado verde, eu vou mudar para uma cor aqui um pouquinho mais diferente, colocar uma transparência, vou deixar assim, com essa cor. Observe que à medida que eu vou clicando nos meses, vai mudando todos os valores de receita, de despesa, tá certinho, essa é a minha intenção. Vou mudar aqui o ano de 2020, só que eu não quero que esses filtros interfiram no meu gráfico, porque eu quero que o gráfico apareça assim, ó, com todos os meses. O que eu faço? Eu seleciono o gráfico e venho aqui numa opção de formato, editar interações. Automaticamente ele vai aparecer um desenho que é de filtrar. Eu vou deixar filtrando o ano, mas na parte de mês eu vou tirar o filtro de mês. Para eu ter certeza de que eu vou só tirar o filtro de mês, eu vou só mover ele aqui para baixo. Tá na parte do mês, eu dizer que o mês não vai filtrar. Eu vou clicar aqui na plaquinha de nenhum, ele não vai filtrar essa tabela, isso com o mês selecionado. Eu vou voltar aqui. E agora eu marco os meses. Ele muda todos os meus visuais, menos o gráfico de base. É exatamente isso que eu queria, que eu quero. Vou selecionar aqui o ano de 2020 e ele vai me mostrar só até maio, porque eu só tenho dados até maio. E 2019 eu tenho dados de todos os meses, aí ele já me mostra tudo. O próximo gráfico que nós vamos criar aqui é uma tabela. Eu vou clicar aqui em tabela. E vou trazer para mim as categorias e os valores, mas agora de despesas. Categoria e valores. Veja que é bem simples, é só clicar no campo. Vou mudar o estilo. Vou colocar o mesmo do outro lá, estilo alterado. Vou mudar o tamanho. Vou deixar aqui desse tamanho. Vou descer aqui um pouquinho. E
Aqui eu vou criar uma visualização que me mostre, basicamente, a mesma coisa, mas só que em um gráfico diferente, que é um tree map. Então, vou selecionar essa visualização chamada tree map, já preencheu esse espaço vazio, e eu vou selecionar no tree map 3 campos. Eu vou trazer na despesas, eu vou trazer a categoria para grupo, a parte de despesas eu vou trazer para detalhes e os valores eu vou deixar em valores. E ele já desenhou para mim aqui um tree map, que é um gráfico, ele apresenta do maior para o menor. Quanto maior o gráfico, maior o valor, e quanto menor o gráfico, menor o valor. Então aqui fica bem claro que a despesa maior está na parte de imóvel, tá vendo? Eu estou com a mão aqui em cima do quadrado de imóvel. E se eu entrar nesses outros quadrados que foi criado aqui, ele me mostra as categorias, né? Imóvel, prestação da casa, imóvel, luz, imóvel, água. Então, somando tudo, se eu clicar aqui em valor, ele vai me classificar do maior para o menor. E aí fica bem claro, ó, que imóvel é o maior valor, então é o maior quadrado, né? Uma outra coisa que eu posso fazer aqui é mudar esse fundo. Tá vendo que eu tô aqui com um fundo branco? O que eu posso fazer? Eu não tenho nenhum visual selecionado, nenhuma visualização marcada. Então, eu venho aqui no rolo de tintas e vou clicar em papel de parede. Aqui tá branco. Eu vou colocar aqui um azul bem clarinho. E vou colocar uma transparência nele. Tá vendo que ele mostra o branco dessas minhas visualizações? Eu vou tirar. O que eu faço? É só eu marcar. E aqui em rolo de tintas, eu vou tirar aqui, ó, tela de fundo, só desmarcar, viu? Eu vou selecionando e vou tirar aqui tela de fundo. Vou marcar o outro, vou tirar a tela de fundo. E vou tirando a tela de fundo de todas as visualizações. Essa aula vai ficar gravada, vocês podem assistir depois e fazendo passo a passo. Clica pausa, faz o que eu estou fazendo e a gente vai tirando aqui a tela de fundo e vocês podem fazer esse passo a passo depois. Então aqui, ó, nós criamos o nosso, vou tirar daqui também, tela de fundo, tela de fundo. E aqui nós tiramos a tela de fundo de todos os itens, né? Aqui eu tenho o filtro de ano, aqui eu tenho o filtro de mês, à medida que eu vou clicando vai mexendo em todas as minhas visualizações. Também tenho o filtro de categoria, eu vou selecionar aqui 3 categorias e automaticamente ele vai filtrar na minha visualização. Então, nós concluímos aqui a elaboração de um painel do zero, né? Quero saber se vocês gostaram, se vocês conseguiram acompanhar. Então, gente, eu vou finalizando a minha live aqui, essa aula. E deixa aí nos comentários se vocês gostaram. Se inscreve no canal para participar e ficar por dentro das novidades sobre Power BI. Eu estou aqui para compartilhar o conhecimento que eu tenho. Dúvidas, deixa aí no comentário. Tchau!